E aí galera, então voltar aqui para a parte 2, voltar esse rei dama off aqui. Espero que vocês estejam curtindo. Vamos para action aí direto. O jogador lá do meio da rua abre lá mini raise, que tem um pouco mais de 30 blinds. Acho que aqui é uma situação muito boa para tribetar light. Por que é uma situação muito boa? Porque a gente tem dois blockers. Blocker, para quem não sabe, são as cartas que bloqueiam, né, literalmente, mãos de valor. São mãos que bloqueiam realmente as mãos muito fortes do range do adversário. Então o fato de eu ter um rei e uma dama aqui diminui muito a possibilidade de chance dele ter rei-rei, dama-dama, ás-rei, rei-dama, coisa do rei-dama, ás-rei, ás-dama, rei-rei, dama-dama, que são mãos que obviamente ele não vai foldar, ele vai all-in, coisas do tipo. Então aumenta a probabilidade de êxito, né? Aumenta a probabilidade de chance de dar certo o nosso tribet light. Rei dama off aqui do botão eu não acho que seja forte o suficiente para dar call, porque o range do adversário é forte, né? Então a gente está dominado por uma porcentagem muito grande das mãos dele, que ele está abrindo lá, do range dele, com as-as, vala-vala, as-rei, coisas do tipo, as-dama e tal. Então não acho que seja forte o suficiente rei dama off. Suited talvez eu dê call, pela proporção de chance que aumenta, né? A equidade da minha mão aumenta muito para ela ser suited. Mas rei dama off eu acho que é uma mão que não é boa o suficiente para dar só call aqui. Eu teria que ter a informação que esse jogador está jogando muito loose, muito solto. Aí eu daria call por valor para jogar post-flop em posição contra ele. Mas como eu não tenho essa informação até agora, eu não sei como é que ele está jogando, então eu vou assumir o standard. Vou assumir que ele está abrindo do lado do início da mesa, que o range dele é forte. E eu tenho dois blockers, eu tenho rei dama off. Não acho bom o suficiente para dar call, mas acho que seja bom o suficiente para dar tribet light, para fazer ele foldar uma parcela do range e a outra parcela ele vai dar call e a gente vai jogar post-flop sendo o agressor. Ele tem 30 e poucos blinds, então e a gente está bem grande, então acho que é uma situação muito, muito lucrativa no longo prazo de se fazer. Então aqui a gente vai para alguma coisa um pouquinho menos de 2,5, acho que é de boa, e ele folda. Com esse 7-8 suited ele abre de novo, mas aqui não dá para fazer nada com raise e tal. Faz 8 after fold, outro rei dama que a gente vai abrir, 2.2 de boa, toma um call, e o jogador com nem 3 blinds vai all-in, não tem como foldar aqui, nem como dar raise, aqui a situação do você só pode apertar call ou foldar, você não tem como dar raise porque pelo stack do jogador mesmo, o jogo, o poker não permite, então você tem que dar só call, o jogador dá call também, flopamos o top pair, Sebet aqui por valor. E o outro jogador chova lá na gente. Ele tem alguma coisa tipo 15 blinds. O pot tá maior que ele, o pot. Acho que aqui não existe foldar. A gente precisa de 27% de chances. Tem top pair. Só tá perdendo aqui na real para ás-rei. Ele não deveria fletar 6-6 nem 4-4. Mas os jogadores às vezes fazem. Ás-rei ele deveria ter dado raise pré-flop. Então acho que aqui a gente está numa situação absolutamente confortável. Tem vários reis piores. Tipo rei valete, rei 10 suited, coisas do tipo. Flush draw e tal, que a gente está ganhando também. A gente tem que pagar muito pouco em relação ao pot. Call sempre. Tem rei dama também. Acabou dividindo o pot entre nós dois ali. Não standard. Só ajeitar aqui a barra para ver um pouco melhor. Foldar essas mãos sem equidade nenhuma. As-valete aqui é raise, 2.2. Uma call do small, call do big. Flop raise 7-3, rainbow contra 2. O small blind sai lead, call do big. Quando o small blind sai lead nesse flop seco aqui, tem muito pouco draw na mão dele, porque o flop não tem draw, na real, não tem flush draw, não tem straight draw, draw para sequência, né? Não tem nada, então tipo, tem muito pouca coisa que as possibilidades dele ter rei aqui são muito maiores, ou 7, ou pares aqui tipo 8-8, 9-9 do tipo. E quando o Big Blind dá call, então piorou aqui, com certeza alguém tem rei. Quando esse cara sai lead nesse flop seco e o Big Blind dá call,
Com certeza alguém aqui tem rei, a gente tem as valete, não tem equidade nenhuma, não tem o que blefar, é fold de boa. Tenta ver o final dessa mão, check, bet pequeno, call, check, bet pequeno de novo, call. O outro jogador fez qualquer coisa, né? Não faz o menor sentido sair lead aqui com valete 10 off contra 2 sem nada, nenhum turn melhora para ele. Você vê que o nível dos jogadores é fraco, na real, eles fazem basicamente alguma coisa que vem na cabeça deles, resolvem, vou blefar aqui, e é isso. Eles não usam nenhuma base matemática para blefar. Então por isso você tem que segurar até um pouco a onda, né? E usar isso a favor usando a matemática. Né? Lead não limp, a gente tem que botar 125 num pote de 850, a gente vai botar 125, vai para 975 potes, a gente precisa de 12% de equity, aqui é complete sempre com valor 8 off. Flopamos top pair, aqui é aquela situação parecida com o rei 8 off do outro vídeo, aqui a gente tem top pair, todo mundo limpou, então ninguém é um agressor, aqui eu vou sair betando. Principalmente porque ninguém é um agressor e também porque tem muita coisa para extrair, tem todos os flush draws, todos os sets, aqui na mão do Big Blind que deu check behind, tem muita mão aqui da meiuca, 6 e 3, 5 qualquer coisa, 7 qualquer coisa, que vai continuar pagando. Aqui tem flush draw, então as combinações que existem de draws aqui para extrair é enorme, e se a gente der check e rolar de check, a probabilidade de chance de bater alguma carta acima do 8 é enorme e a gente vai acabar perdendo valor, não betando aqui e protegendo. Então a gente beta para extrair e a gente beta por protection, é um bet por valor aqui. Toma call do Big Blind, toma raise lá do jogador que limpou. Eu acho que a maioria dos draws aqui, flush draws e straight draws e pares menores como 7, ele daria só call, porque ele tem umas odds infinitas aqui para dar só call. Quando ele dá raise, eu acho que ele está querendo proteger alguma coisa, por esses mesmos argumentos que eu acabei de usar. E como ele saiu limpando lá, e esses jogadores tendem muito a limpar esses pares baixos, tipo 5-5, 7-7, coisas do tipo, e eu acho que uma boa proporção das vezes ele daria só call com os draws. Eu acho que eu vou foldar aqui, eu acho que tem que ser foldada essa mão aqui. Foldei. Tem que ser foldado, eu acho, na minha opinião, por esses argumentos todos. Algumas vezes ele vai dar raise com os draws, vai, mas não são muitas vezes e tem muitas trincas de dois pares. Eles limpam muito 6 e 9, 5 e 8, 7 e 8, 5 e 5, 7 e 7. Então, tipo, só falando assim, o número de combinações de mão é enorme. E, por exemplo, se ele tiver um rei 10 de ouro, ele também está ganhando da gente. Porque ele tem 9 outs para o flush draw e tem mais 6 out do rei do 10, ou seja, ele tem 15 out vezes 4 no flop, que é assim que se faz a conta para essa proporção. Ele tem 60% de chance contra o nosso Vala 8. Então, tipo, dos draws com over, que tem um monte, a gente está perdendo. Dos dois pares a gente já está perdendo. Das trincas a gente está perdendo. Então, acho que é um fold bem de boa aqui. Você tem que fazer conta e pensar. Não adianta só ficar apertando o botão, eu tenho top pair, call. Isso não faz o menor sentido. Eu tenho draw, fold, call, raise. Tem que pensar o que o jogador tá querendo dizer com a jogada dele. O jogo não é tabela. E abrir umas damas suítas do botão, standard. Tomando 2 calls, o jogador sai lead lá meio pote. Aqui é uma situação que a gente tem backdoor flush draw. Os valetes são bons pra gente. A gente tem 2 over. E ele saindo lead aqui, a coisa mais forte que ele está representando é 10, porque é um flop seco. Tem alguns valetes dama que a gente está ganhando também de draw. Então acho que aqui é uma situação boa para a gente continuar pagando. A gente pode dar uns floats. Float é quando a gente dá call com uma mão bem desse tipo assim, com uma equidade média em posição, para ver até onde o outro jogador vai. Né? É como se fosse um call bluff, entre aspas. O 4 de espada turn aumenta muito a nossa equidade. Ele continua betando lá meio pote. Aqui a gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, foldar eu acho um pouco weak, né? Eu acho um pouco fraco. Agora a gente tem um draw muito forte. A gente tem 9 out flush draw de novo. E a gente tem 6 over. A situação parecida com o rei 10 que eu estava explicando. Então aqui a gente tem 15 outs, são 30% de chance. O pote tem 5.000 fichas e a gente tem 6.000 para trás.
Então a gente precisa de 25% de odds aqui, e só com esses draws que eu disse, né, só com o flush draw e as over, a gente tem mais do que 25% de chance. Então, no mínimo, a gente é obrigado a dar call aqui. Só que tem uma outra ideia um pouco melhor. Eu acho que a gente pode chovar aqui. Eu acho que a gente pode ir all-in aqui, com esses 30% de chance. A gente não pode foldar pelas odds em relação ao pot. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se a gente chovar, a gente ganha um pouco mais de probabilidade de chance, além dos nossos 30%. Por quê? Porque ele vai foldar algumas vezes. Ele não vai dar call sempre. Por mais que ele tenha 10, por exemplo, acho que 9 é difícil ele dar call no nosso all-in aqui. Por mais que ele tenha, e 4 tem poucos, acho que ele não vai sair lead com o último par no flop. Então, por mais que ele pague com 10, é tranquilo, mas algumas vezes ele pode foldar a 10 fracos e 9 que ele pode estar jogando assim, e valete dama, que ele vai foldar também, porque não existe dar call aqui. Então, como a gente não pode dar call, como a gente não pode foldar, desculpa, aqui eu acho que é uma situação bem boa para a gente ainda ter fold equity. A gente bota 6.500 e pouco, deixa eu ver, a gente bota 6.500 e pouco e é praticamente o stack dele inteiro, se ele der call aqui. Então é uma situação que ele vai ter que pensar se vai dar call ou não. A gente vai tomar call dos 10, mas ele pode foldar ainda algumas coisas que a gente está perdendo na real. Então acho que a gente usa, além da probabilidade que a gente já tem, das odds que a gente já tem, a gente ganha um pouco mais com a fold equity, que é a equidade que a gente ganha pelo fold do adversário. Mas ele acabou pagando até com 9, eu achei que ele não faria isso, mas acabou fazendo. E a gente tem as odds que a gente precisava ter. E acabou batendo lá o nosso 2 de espada e a gente puxou. Só uma jogada não arriscada, eu acho que é uma jogada que tem que ser feita na real. Eu não acho esse call dele muito bom. Tem muito pouco draw aqui no flop e turn também não tem muito draw. Então acho que ele sempre vai achar uma situação desconfortável dando esse call de rei 9. O lead com 9 flop eu acho horrível na real. Ele não tem nada para extrair. Ele vai extrair o que? De 4? Não faz o menor sentido. Então eu acho a jogada dele bem ruim e ele acabou, na minha opinião, sendo meio que punido por essa jogada que ele fez aqui. Mas eu espero que vocês tenham entendido o raciocínio. Aqui matematicamente a gente não pode foldar turn. Flop a gente tem que dar call com uma mão tão forte quanto essa. O ace high às vezes, boa parte das vezes ainda é bom. E turn a gente é obrigado a no mínimo dar call. A gente vai dar call aqui para ficar com um stack de 3.000 e poucas fichas. Então eu prefiro ganhar fold equity e chovar e tentar fazer ele foldar 9, por exemplo. Que no caso a gente não conseguiu, não vai dar certo 100% das vezes. Mas isso é que é tipo semi-blefar que a gente chama. Você blefa com alguma equidade. Por quê? Porque no longo prazo, pelo fato de eu ter esses 30%, imagina, aquele jogador estava blefando aquele valete 10 off sem equidade nenhuma. Ele vai ter que fazer com que o blefe dele funcione puramente blefe sempre. Aqui não. Aqui eu posso fazer o meu blefe, o meu semi-blefe, e 30% das vezes que ele der errado, ele vai dar certo uma porcentagem das vezes, e 30% das vezes que ele der errado, eu acerto uma mão mais forte. Com meus 15 outs lá, com as overs, com as ou dama, e com todas as espadas do baralho. Então é basicamente isso. E a gente ficou, né, bem grande. Que 7-7 vai dar call por 7 velos, de boa, contra o jogador lá com mais de 40 blinds. A gente chama mais jogadores para mão. Missamos a 30, fold de boa. Continuar foldando essas mãos. Acho que eu joguei essa mão aqui por algum motivo. Foi limpe. 4-9, a gente tem flush de 9. Vamos de check para tentar chegar no showdown. E puxamos. Não tem por que betar esse flush no turn. Você vai tomar call de um monte de flush melhor que o seu. E tudo que não é flush vai foldar. Então não faz sentido. Você não tem nada para extrair. Esse jogador tem que ser muito ruim para dar 2 calls, por exemplo, com flush de 3, sabe? Então é valor de showdown aqui. Vamos de check e vamos tentar. Ainda existe a possibilidade deles resolverem blefar e você pegar eles de calça riada lá. O jogador limpou aqui com 13, 14 blinds. Todo mundo no caminho tem menos de 20 blinds, então o stack efetivo aqui é de menos de 20 blinds. O que é stack efetivo? Stack efetivo
do modo simplificado, é o máximo de ficha que você consegue tirar do jogador. Nessa mão, eu não tenho 16 mil fichas. Nessa mão, eu tenho no máximo 5 mil e pouco, que é o que o maior jogador da mão tem. Porque é o máximo que eu consigo tirar dele. Então, eu não vou jogar o meu Ás de Dama como se eu tivesse aqui 50 blinds mais, que é o que eu tenho. Eu vou jogar o Ás de Dama como se eu tivesse menos de 20 blinds. Se eu tivesse menos de 20 blinds aqui com Ás de Dama, o jogador limpando, eu vou all-in. Então eu vou all-in igual, porque o que vale não é o meu stack, o que vale é o stack efetivo da jogada. E o stack efetivo da jogada é menos de 20 blinds, e menos de 20 blinds eu vou all-in com Ás de Dama em cima do limper. Então eu vou all-in igual. Eu não estou zagueirando 16 mil fichas, eu estou chovando 5.700 e pouco, entende? E todo mundo fogo. E rei dama, rei valete suited, o jogador abre lá do TG. Aqui eu acho que é uma situação muito boa para tribetar. De novo a gente tem dois blockers, né? A gente bloqueia valete, valete, a gente bloqueia rei, rei, ás e rei e ás e valete, que são mãos relativamente fortes. A gente tem uma mão suited, né? Que joga muito bem pós-flop. Então, imagina, a gente tribetando aqui, o cara abre do TG, a gente tribeta ele do MP1. Imagina o que vem na cabeça dele. Se a gente tribeta isso aqui, imagina o que ele vem na cabeça dele. Aqui, por valor, eu só vou tribetar as ás, rei, rei. Dama, dama, eu vou ficar ali, posso tribetar dependendo do jogador, mas às vezes eu vou dar só call, porque o range dele é muito forte. Mas eu posso tribetar dama, dama por valor também. Então eu pego esse tipo de mão para balancear o meu range. Eu não posso dar raise aqui só com as ás, rei, rei, dama, dama. Senão fica muito fácil para o jogador lá jogar. Ele abre do TG, se eu tribeto ele do MP1, ele vai e folda valete, valete. Porque eu só tenho as ás, rei, rei, dama, dama. Por que ele vai ficar jogando com valete, valete? O que eu faço? Eu pego algumas mãos que eu não poderia dar call contra o range dele, que nem aquele rei dama off. Eu pego esse rei valete suited, que seria fraco dar call contra o range dele do TG. Estaria dominado a maioria das vezes, porque tem ás de rei, ás de dama, valete, valete, dama, dama, mais ás na mão dele. Eu estaria dominado a maioria das vezes, você vai jogar desconfortável, por mais que você acerte o flop. Então eu pego essas mãos um pouco melhores aqui, nessa situação específica, eu posso pegar essa mão com dois blocos e todos esses argumentos que eu já dei, e tribetar, porque ele vai pegar, eu vou fazer ele foldar ás de dama, eu vou fazer ele foldar ás de valete, eu vou fazer ele foldar 10-10 provavelmente, 9-9, então mãos melhores, vários ases, ás e 10, ele vai ter que foldar. Então eu estou pegando uma mão pior e estou fazendo uma mão melhor foldar. Isso é ganhar dinheiro no jogo. Ele deu call, é uma porcentagem das vezes ele vai fazer isso. Flop é 7, 7, 9, aqui a gente vai se betar de boa. Ó, ele saiu lead lá um blind, é aquele mesmo jogador quando a gente tinha flush draw no outro vídeo. Aqui eu estava contando antes a história da situação standard, né? Que seria o jogador abrir do TG, a gente tribetar e ele foldar. A outra porcentagem que tem é ele dar outro raise, que a gente vai foldar sempre, né? Porque ele sempre tem as ás, rei, rei, dama, dama. E a outra possibilidade que tem é ele dar só call. Se ele der só call, a gente vai jogar pós-flop em posição sendo o agressor. Aí sai nesse lead um blind, eu já entendi que ele faz isso para saber onde está. Aqui eu tenho duas overs do rei valete e eu tenho o backdoor flush draw de paus, né? O paus turn é bom para mim. Ele sai menos de 10% do pote, aqui eu vou dar raise. Eu pego aqui do raise para fazer ele foldar tudo que ele está tentando se manter aqui na situação, entendeu? E ele não tem muito como reagir. Então a gente vai montando, é isso que eu quero explicar com vocês nesse vídeo. Você vai montando a linha de raciocínio. O cara abriu o raise do TG. Você tem dois blocos, uma mão suited que você não pode dar call contra o range dele porque é fraco contra o range dele. Você pode foldar. A outra opção que tem, tribetar light, porque para compensar e equilibrar quando você tiver as ás, rei, rei, dama, dama. Para o cara não foldar valete, valete easy. Ele pode foldar e você puxa as fichas. Ele pode dar outra que se ele der raise de novo, o range dele é enorme. Ou ele pode dar call. Se ele der call, você vai jogar em posição um pote maior com uma mão que tem uma equidade decente para você blefar e barrelar. Na teoria ele daria check, a gente ia ser betar, ele ia foldar. Ele vai e faz isso. Quando ele faz isso, o que ele tem? Ele nunca tem as ás, nunca tem rei, rei. A maioria das vezes ele tem dado raise pré-flop. Aqui ele sai lead nisso aqui, ele vai querer, tipo, se ele tem as ás, ele vai querer defender contra os flush draw. Esses jogadores têm medo de flush draw, ele ia sair uma bomba. Então ele nunca tem um valor aqui forte, ele tem alguma coisa especulativa. Você pega e continua a ação. Se ele tem especulativa, ele vai foldar. Se ele tem um range fraco, ele vai foldar.
Dá raise, porque a gente tem equidade para blefar turn, rei é bom, valete é bom, todos os paus é bom para continuar blefando, e ele folda e a gente puxa um pote maior ainda. A questão é você ir montando a linha de raciocínio na sua cabeça, não ficar fazendo coisa porque você tem uma mão ou porque você deu na sua cabeça. Entende? Ele continua lá limpando, completa o small blind, aqui a gente tem 5, 6 suited, eu acho que é uma mão que a gente pode dar check behind e jogar o post-flop, é uma mão que flopa bem. Eu posso dar raise também, continuar agredindo, esse é um jogador que parece bem passivo, limpa e folda, dá lead, folda, dá raise, call entre bet e folda, aí ele dá lead, ele dá limp e dá call. A gente flopa flush draw, a gente precisa disso, não precisa acertar, a gente precisa de algum draw, a gente precisa de alguma equidade. Que vamos betar, ele folda, outro jogador folda e a gente puxa a ficha. Você não precisa acertar a mão, só precisa de alguma equidade para blefar. E os pode fazer sentido. A gente já viu que ele fica limpando para foldar, já viu que ele fica dando contra bet para foldar. Então, a gente vai explorar essa tendência dele. A gente ficou aqui. Não sei se eu fui muito claro. Se eu não fui muito claro, perguntem aí nos comentários e coisas do tipo. Aqui 10 e 4 off, eu acho que aqui provavelmente está perto da bolha já, o jogador tem 20 blinds, ele não pode me dar muito call, ele vai ter que ir all-in uma boa parte das vezes com valor, se ele tiver as, rei, as e dama, as e valete, pares bons, tipo 8-8, 9-9, 7-7, ele vai ter que ir all-in, então acho que é muito bom dar raise aqui. Você dá raise quando ele não tem valor, que é a maioria das vezes, essas mãos que eu disse vai estar no topo dos 15, 20% do range dele, então os outros 80, 85% das vezes ele vai foldar, ou vai dar call, a gente vai betar, ele vai foldar. Então eu prefiro pegar essas mãos sem equidade nenhuma e arrumar um jeito de fazer dinheiro com elas. Óbvio, tem que ser uma circunstância que favoreça. P6 e 9 off, muito do meio da rua. Tem um shove lá. Não gosto de jogar essas mãos off. Suites me dão muito mais possibilidades para blefar. E o jogador abriu com 12 blinds, 13 blinds. Dama 9 suited ali do Big. Foldar, o range dele é muito forte, 12, 13 blinds. E ele fez um raise aqui de quase 2,5. A gente precisa de uma equidade relativamente decente. A gente não vai conseguir blefar, porque se a gente der call aqui, o flop já vai ter mais de 2.000 fichas, 2.500 fichas, e ele vai ter 4.000 para trás. A gente não vai chegar no turn a maioria das vezes, então a mão vai resolver flop. Está na bolha muito provavelmente, então o range dele é forte. Aqui que a gente tem que começar a explorar os jogadores, dá para perceber que eu já estou fazendo isso. Abre lá um jogador com 20 e poucos blinds, eu vou tribetar light, tem o blocker do Ás, é suited, eu consigo desenrolar pós-flop bem. Ele tem 20, depois do raise ele tem 20 blinds, ele vai ter que ou dar all-in ou foldar. É uma situação simples para mim. Eu invisto 1.900 fichas. Se ele for all-in eu foldo, se ele foldar eu puxo. É basicamente isso. Pensa a situação e executa. Chovou lá 22 blinds. Maneiro, não funcionou essa. Fold, vamos para a próxima. As outras até agora funcionaram. Nada vai funcionar 100%. Ele pega lá e abre de novo. Aqui eu já pego o rei dama e só fleto contra ele, porque eu estou vendo que ele está abrindo relativamente constante. Então rei dama dá para jogar bem. Eu posso dar float no pós-flop, eu posso explorar ele, eu tenho muito mais ficha. Seria uma situação boa para tribetar light de novo. Só que como eu tribetei o As 2 agora há pouco, ele já sabe que eu tribetei e foldei. Ele sabe que eu estou tribetando light. Então ele pode pegar muita coisa aqui e chovar light. Entendeu? Pegar aqui coisas piores. Ele abre rei 10 suited, eu tribeto light rei dama, ele chova o rei 10 suited, eu não posso dar call de rei dama, porque não posso mesmo. Então eu prefiro dar só call, porque ele já sabe que eu estou tendenciando a explorar ele. Ali o outro jogador que fletou do Big Blind sai chovando menos do pote, a gente tem top pair, vamos isolar contra ele. Dá call de 2.500 e o outro jogador de 5.000 para falar, eu acho que é mais forte do que all-in. All-in parece que eu estou tentando expulsar ele, call parece que eu estou tentando chamar ele, então eu isolo para ver se ele paga também. Tem um top pair maior das fichas. 3 off fold, 3-3 aqui do meio da rua. Vamos explorar aqui na bolha. Big Blind está morto, a gente paga ele. A gente mostra muita força quando a gente abre com um jogador morto assim. Porque a gente está abrindo uma coisa relativamente, no mínimo, decente, né? Para dar call nele. A gente não está abrindo qualquer coisa. É no mínimo decente. Então, tende a passar muito mais vezes. O outro jogador chova na bolha lá alguma coisa mais de 11 blinds.
o Big Blind vai all in mesmo assim. Eu prefiro foldar. Acho que não é nenhum crime da call aqui não, mas acho que é muito gamble. 3-3, a gente precisa de 34% de chance contra os dois. Acho difícil de ter alguma coisa perto disso. Prefiro foldar, mas não é nenhum problema da call não. Óbvio que eles têm um range forte, a gente vai ter que runar aqui para holdar. Nesse caso a gente até runaria, tentando no river, mas não é nosso trabalho não é adivinhar o que vai bater no river. Outro jogador sai betando com menos de 20 blinds lá do meio da rua, mini raise, rei 10 off, a gente tem que defender por odds, a gente precisa de 20% de chance, possível não ter 20% de chance contra o range com rei 10 off. Check, esse é um flop todo nosso, o que significa isso? Tem isso aqui acerta muito mais o nosso range de defesa do que o dele. Tem um monte de 6 e 7 que vai ter broca, 9 e 8, dama, putz, quase qualquer dama suited vai ter. Então, tipo, se ele se beta aqui com menos de 20 blinds é muita força, porque o range é nosso e ele está se betando de qualquer forma. Então ele não está se importando que o flop é nosso e está se betando de qualquer forma. Então é muita força. Então, você betou meio pote lá, já praticamente se comitando com pote, que não vou inventar graça nenhuma com a minha broca, não. Pela circunstância. E raise de 3x do botão, rei dama suited eu prefiro foldar contra o raise de 3x aqui do botão, contra o big blind short. Seria uma situação standard de rei shield e all-in aqui, pelos 20 blinds dele. Acho que dá até para fazer, mas provavelmente na situação tinha alguma leitura que o oponente abria 2x ou estava muito duro e eu ia ter que correr contra o range dele. Mas é ok chovar também, não é nenhum problema chovar. O problema é que a metade do nosso stack a gente perde, então a gente perde muita jogabilidade. A gente perde essa mão aqui, a gente vai para alguma coisa por volta de 10 mil fichas, 9 mil fichas e pouco. A gente vai ficar com 15 blinds, a gente não vai conseguir exercer a nossa vantagem de conhecimento na mesa porque a gente está short stack. Então, provavelmente por isso também eu optei por foldar, mas não é nenhum problema em all-in aqui não. 3x, esses jogadores eles pegam uns as e rei para fazer isso. Aqui 8-8 é raise, né? Do botão. Vamos pagar provavelmente os dois. Geral foldou. 7-9 sujas aqui eu até poderia abrir, provavelmente não abri porque estava abrindo muito. 7-7 é raise. Chove lá de menos de 10 blinds, até que eu pago. Quando outro jogador dá esse clique e raise por cima, eu já acho que o range dele é bem forte, então eu vou estar jogando relativamente mal contra o range dele. Ele nem foi all-in, então ele provavelmente está querendo me chamar. Prefiro foldar. Tudo no topo do range.